Eu sou Nani Rios, sou jornalista de formação e livreira da Livraria Baleia. Também sou produtora cultural, trabalho com eventos literários em geral, produzo festas de música brasileira e na Baleia eu faço curadoria das atividades, curadoria do acervo também, que é uma pequena livraria independente de calçada em Porto Alegre, então a gente tem pouco espaço, tudo tem que ser bem escolhido. E essa é a minha atividade principal, é ser livreira da Livraria Baleia, escolhendo o acervo, escolhendo a programação, também, enfim, fazendo várias ações de incentivo ao livro e à leitura. Bom, dá para dizer que o livro entrou na minha vida por meio de um incentivo. Eu acho que livro é incentivo, né? Eu não venho de uma família de leitores, a princípio, mas desde pequena, alguma coisa me chamava atenção nos livros, e tem uma coisa curiosa de contar, que eu sou de uma cidade pequenininha, próxima a Florianópolis, fica uns 30 quilômetros de Florianópolis, e na minha época de criança, havia vendedoras de cosméticos de porta em porta, e tinha uma vizinha conhecida que passava todo mês com a sua revistinha, para as mulheres em geral, né, compravam, era uma coisa bem setorizada. As mulheres compravam seus cosméticos e no mês seguinte ela vinha entregar o que tinha sido comprado. E um dia eu estava folheando a revista, eu que nunca fui afeita a batom, esmalte, maquiagem, nada disso. Peguei a revista para folhear e eu vi que no final da revista vendia livros, conjuntos de livros, assim, eram, sei lá, pacotinhos de 4 livros, se eu não me engano, e eram adaptações de clássicos. E eu resolvi começar a pedir. Fui até a minha mãe com a revista e ela não estranhou, assim, não rolou nenhum constrangimento, nem de eu chegar, uma criança que nunca tinha pedido nada de maquiagem, de cosmético, chegar com a revista, fazer um pedido e a minha mãe falou, ok. E ela fez o pedido dos livros. E desde então eu passei a esperar a volta da moça dos cosméticos para os meus livrinhos chegarem. E isso virou uma coisa que eu fazia todo mês, né? Então eu acho que o livro entrou na minha vida por meio desse incentivo, assim, da minha mãe não ter nem perguntado, mas por quê, mas para quê, né? E eu tenho uma clareza, assim, que eu acho que por mais que eles não fossem leitores, eles entendiam o valor disso. Então, dali para frente, eu tenho isso bem marcado, assim, sempre que eu pedi livro, tinha livro, né? A gente não tinha muita coisa, também nunca faltou nada, assim, era uma família de classe média normal. Meus pais são funcionários públicos, os dois aposentados agora se aposentaram no início de 2020, felizmente, então estão isoladíssimos em casa, protegidos. Nunca foi uma condição assim de financeira muito assim, não tinha ostentação nenhuma, nunca faltou nada, mas livro não era uma coisa que tinha em casa. Por outro lado, dá para lembrar também que não tinha livro de literatura, mas eu sempre tive a tal da enciclopédia Barça na sala. E aquilo ali era uma coisa muito valiosa, tanto que ela ficava no alto, ela tinha letras douradas. Então, eu acho que isso também havia um incentivo para valorização daquele simbólico, daquela coleção Barça. E eu lembro muito bem que era uma coleção muito cara, tanto que eu presenciei algumas vezes os meus pais sentando para conversar se o livro do ano ia ser comprado aquele ano, porque era um valor alto, né, para se despender. E o livro do ano era sempre comprado. Então, eu acho que o livro entrou na minha vida dessa forma, assim, de uma forma muito simbólica e incentivada. E aí eu comecei a fazer essas leituras do catálogo da Avon, né, que eu brinco, então eu ficava muito ansiosa para a chegada dos livros, né, batia a campainha quando eu olhava pela janela e era a moça da Avon, eu sabia que os meus livros tinham chegado. E aí, mais tarde, no colégio, era um colégio pequeno também, com poucos alunos, e eu vivia na biblioteca, e tinha uma bibliotecária muito simpática, assim, que me tratava muito bem, eu gostava de ficar ali, era um ambiente que eu me sentia bem, não porque não me sentisse em outro lugar, assim, mas foi um lugar que eu fui naturalmente, e por sorte fui bem recebida. E aí, mais tarde, eu resolvi prestar vestibular, até hoje eu não sei muito bem por que eu escolhi um curso de jornalismo, já me fizeram essa pergunta, já pensei, por que será? Porque eu também não tinha nenhuma referência, só que daí eu também vou deduzindo que talvez houvesse uma deferência interessante da parte dos meus pais, da minha família, para aquele jornalista, aquela jornalista na televisão, né, que é de onde eles tiram informação. Meus pais assistem muito jornal, não tanto no rádio, mas mais na televisão, então era aquela imagem, né, que eu tinha
de alguém que trazia algo importante e merecia respeito, né? O que aquela pessoa falava era levado em conta. Então, eu acho que vem um pouco daí, mais uma vez, pelo incentivo. E no jornalismo, o meu vínculo com a leitura e com a escrita, né? Especialmente também, se fez muito forte. E aí eu lembrei também esses dias que a minha mãe fazia algo que eu achava muito interessante, que em casa eu sempre tive acesso livre a cadernos. Então a minha mãe comprava resmas de caderno, assim, sei lá, com não sei quantos cadernos, 50 cadernos, uns caderninhos fininhos de capa de papel, um material muito simples, né? Mas eu lembro, assim, que o artigo que tinha em maior quantidade na despensa lá de casa era aquele pacote de cadernos que ficava no alto, ou seja, eu não podia pegar sempre, a gente tinha esse acordo que eu tinha que usar os dois lados da folha, porque a criança vai virando, né? E aí um dia minha mãe falou, não, tu só vai pegar outro quando tu usar os dois lados. Então, havia esse incentivo por todos os lados, né? Não me tornei escritora, mas, enfim, fui para o jornalismo, que também é uma arte da escrita, né? Eu acho que eu almejava um pouco, né, ser ouvida e ser creditada no que eu dizia, no que eu tinha para dizer, então acho que tinha esse quesito. E o incentivo de eu pedir os livros e de eu ganhar os livros, né? E aí, bom, convivendo com as pessoas lá no jornalismo, o vínculo se fez, também, né, conhecendo pessoas afins, gente que gostava de literatura, fui sendo apresentada para coisas incríveis, né? E eu tive uma base muito legal com um professor de literatura inesquecível no colégio. Então, é uma pessoa que hoje, infelizmente, eu não tenho mais contato, porque, enfim, somos pessoas muito diferentes, a gente diverge politicamente, e isso acho que dividiu as pessoas e as relações, enfim. A gente não tem contato, a gente não ficou com contato depois da escola, mas eu lembro de ter sido apresentada de um jeito muito generoso para poesia, por exemplo, que influencia o fato de eu gostar muito de poesia hoje em dia. Era um professor que recitava para a gente as coisas e se emocionava, e aquilo certamente me tocou. Toda a literatura que a gente estuda no colégio, né, os modernos, a literatura chamada regionalista, tudo isso eu tenho um vínculo afetivo muito interessante, que é memorável, assim, que está sempre comigo, e eu lembro de ter tido essa sorte, assim, de ao longo da vida ter sido apresentada para escritores por quem lia, e mesmo quem não lia, que era o caso dos meus pais, eles entendiam a importância daquilo e me faziam entender por meio de gestos e não tanto de palavras, não era um discurso, né, não era um ensinamento propriamente dito, mas por meio das atitudes deles, eles me fizeram entender que era importante ter informação e que os livros eram coisas desejáveis, né, e que tinham muito valor. Então, acho que o livro entrou na minha vida dessa forma, né, e também dá para dizer que ele foi entrando, né. Então, tiveram vários episódios, assim, né, que eu narrei aqui, que foram intensificando a presença do livro na minha vida. E aí, quando eu comecei a trabalhar, foi curioso que o meu primeiro trabalho foi como atendente numa livraria. Eu tinha 16 anos de idade e eu queria muito fazer um cursinho para prestar vestibular para teatro. E, enfim, lá em casa essa ideia não foi muito bem recebida. E eu falei, tudo bem, então, bem rebelde, né? Eu vou pagar o cursinho. No dia seguinte, voltei empregada para casa, minha mãe ficou meio de cara, mas fui lá, consegui um emprego, paguei o cursinho, fiz o vestibular, passei, então eu cursei teatro 3 anos na UDESC, lá em Santa Catarina. E aí, dentro do teatro também, eu encontrei muita gente que gostava de ler, então também foi um jeito que o livro ficou na minha vida. Na faculdade de teatro, eu consegui também uma bolsa de trabalho, porque como eu fazia jornalismo também, eu consegui uma bolsa no núcleo de comunicação da faculdade de teatro, e aí lá eu comecei a diagramar livro. Então, mais uma vez, né, o livro ficou comigo. Em seguida, eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada na Câmara Catarinense do Livro. Também, sei lá, apareceu para mim, eu fui lá, me inscrevi, consegui entrar também na área de comunicação e de produção de feiras do livro pelo Estado. A gente fez um trabalho muito legal, tanto de produzir feira, quanto de dar oficinas de produção de feira, né, para vários municípios do Estado, tanto que quando eu estava lá, a gente descentralizou muito a produção de feiras do livro, né? Antes acontecia só ali em Florianópolis e São José, e com o tempo, eu fiquei 1 ano e pouco lá, a gente já estava vendo feiras acontecer por todo o estado. E aí depois, quando eu vim para Porto Alegre, acabei me formando, né? Nesse meio tempo, eu fui empregada, não estava formada ainda. Quando eu vim para Porto Alegre,
eu consegui um trabalho de, assim, que era na área de assessoria de imprensa, então saí um pouco ali do riscado, mas era uma assessoria de imprensa que volta e meia aparecia um escritor para a gente assessorar, e as pautas de literatura fatalmente caíam para mim, né? Ela olhava para mim, minha chefe, e dizia assim, tu não quer fazer isso aqui? Um, porque eram trabalhos mais simples, né? E outro, porque, não sei, se sentiam que talvez eu fosse render melhor ali, né? Do que fazer assessoria para marca de, sei lá, de tratores, de potes, de coisas. Então, aconteceu isso. Em seguida, eu fui trabalhar na LPM Editores. Então, sempre na área de comunicação, mas sempre perto dos livros. Então, assim, uma vez que o livro entrou na minha vida, ele nunca mais saiu. E aí, depois da LPM Editores, onde eu fiquei quase 4 anos, daí eu resolvi abrir a Baleia. Então, essa é um pouco a minha história com o livro. Bom, e aí a Baleia começou na minha vida como... Era um desejo muito maior, assim, eu acho, do que uma livraria propriamente dita, né? E eu acho que a livraria foi um jeito de realizar isso. Eu comecei a pensar em ter uma livraria que ainda não era Baleia, né? Porque tem uma coisa que eu gosto de dizer que não se nasce baleia, torna-se baleia, né? Também falo isso puxando a brasa, né, para a sardinha do feminismo, né, que é um dos temas principais, eu acho, da curadoria da baleia. Mas quando eu comecei a pensar em ter uma livraria, eu ainda não imaginava a baleia como ela é, porque ela não é aquilo que eu tinha imaginado, mas ela é muito melhor, ela é muito melhor sendo o que ela se tornou. E ela se tornou, eu acho, por ela ter acontecido no tempo em que ela aconteceu, na cidade onde ela está, e ter vivido o que ela viveu de história, de geopolítica, de economia, então tudo isso eu posso contar para vocês. Mas assim, voltando lá para o início, né? Quando eu pensei em ter uma livraria, o meu desejo era, na verdade, sair do trabalho que eu estava, que era um trabalho muito legal, eu trabalhava na LPM Editores, que é tipo um trabalho dos sonhos. Eu passava o meu dia inteiro produzindo conteúdo para divulgar a literatura e para incentivar a leitura, e a nossa estratégia era fazer isso por meio das redes sociais, o que era um desafio, é aparentemente um paradoxo, né? Porque todo mundo acha que as redes sociais fizeram as pessoas ler, fez com que as pessoas lessem menos, né? E a gente sabia que sim, que isso tinha algum fundamento, mas a gente também entendia que as redes sociais podiam ser um canal potente para chegar no leitor, né? E eu acho que a LPM se deu conta disso muito antes das outras editoras, né? Eu digo também que a LPM me ensinou muita coisa, não só com relação a isso, da importância de tu produzir conteúdo e tu apresentar, tu seduzir o leitor para aquele livro que tu acha muito importante, porque a LPM também tem uma curadoria incrível de catálogo. A LPM acho que foi a única, primeira, talvez, editora a ouvir uma reclamação muito comum dos leitores, né, de que o livro no Brasil é caro. E a LPM, lá nos anos 90, resolveu fazer a coleção Pocket, que são livros, claro, a qualidade editorial impecável, o produto, o livro, ele é todo mais simplificado, papel, capa, né, não tem orelha, não tem um monte de coisa, mas tá ali, é um livro, tem um conteúdo, dá para ler pagando barato, né, com R$ 20 até hoje tu compra um livro da LPM. Então, aprendi muito na LPM, saí de lá muito inspirada. Então, eu não saí de lá porque eu não gostava, eu saí de lá porque eu pensei, tá, agora acho que eu estou pronta para fazer um negócio do jeito que eu acredito, né? E aí eu tinha um grupo de amigos na época e a gente um dia conversando, estava todo mundo um pouco infeliz com o seu trabalho, não com o trabalho em si, porque todo mundo seguiu trabalhando com aquilo que trabalhava já, mas com jeitos de fazer, e eu acho que um pouco também da nossa idade, a gente tinha tudo 20 e poucos anos, sei lá, 24, 25, a gente estava muito corajoso e muito afim de deixar a nossa marca em algum lugar. Eu acho que era um pouco isso. E aí nos juntamos, falamos, vamos alugar um espaço e fazer o nosso negócio? Eu falei, legal. Daí uma amiga que era designer de sapato, ela falou, vou criar minha própria marca. O outro que é publicitário e trabalhava com animação, eu vou poder ter o meu ateliê. Aí a outra que era cabeleireira, legal, vou fazer o meu salão. E tu, Nani, o que tu vai fazer? Eu falei, sei lá, vou abrir uma livraria. E todo mundo achou essa ideia assim, nossa, que ideia incrível, legal, legal. E eu, na hora, eu mesma fiquei assim, uau, uma livraria, né? Pá, legal mesmo. E aí um dia eu saí com essa amiga designer de sapatos, a gente foi até Novo Hamburgo aqui, que é a capital do calçado no Brasil. Fui com ela para ajudar a pegar material, que ela estava começando a fazer as formas, e ela me olhou e falou assim,
vem cá aí, você vai abrir uma livraria, mas qual é o nome da livraria? Eu falei, não sei, não pensei nisso ainda. Ela, como você não pensou nisso ainda? E aí ela começou, não, vamos lá. Autores que você gosta. Daí comecei, Livraria Machado, Livraria sei lá o quê. Aí comecei, né? Livraria Virgínia, Livraria Caio. Deu, não, nada a ver. Títulos de romances, de livros que você gosta. Aí a gente foi e nada fechava, né? Até porque não era uma boa ideia. Daí ela, animais da literatura. Daí eu comecei, baleia, primeiro que me veio, que é a cadela baleia do Vidas Secas. Isso soou tão bem pra gente que na hora a gente se olhou assim, baleia, isso, livraria baleia, tá? Livraria baleia. E aí, bom, era a cadela baleia no início. E aí a gente chegou de volta na nossa casa que a gente tinha alugado. E aí a gente contou a ideia para os nossos amigos, né? E aí esse amigo da publicidade, que trabalhava com animação, ele quis me fazer uma surpresa no dia seguinte e me deu uma logo de presente, só que a gente não tinha contado a história de que a baleia era uma cadela. Então ele fez uma logo da baleia do mar. E é claro que eu amei a surpresa, né? E aí pronto, a baleia do mar também, né? Bom, tem Moby Dick, tem 1000 baleias mitológicas, lendárias, ficcionais, né? Então eu pensei, não, tá aí, tá uma boa ideia, né? Tá acontecendo como tem que ser. E aí deixei a coisa correr e a baleia nasceu assim. E aí, bom, o que eu acreditava, né? Que uma livraria que eu queria fazer, como seria essa livraria, né? Eu queria que essa livraria fosse uma sala de casa ou uma biblioteca que tivesse um ar mais intimista e que eu, como livreira, transitasse por dentro dela, apresentando livros como se eu estivesse apresentando a minha biblioteca, né? Com alguma intimidade com aqueles livros, de forma que eu tivesse arrumado eles, um fazendo sentido do lado do outro, que eu tivesse lido eles, ou ao menos soubesse do que se tratava, né? Que eles estivessem ali por meio de algum desejo meu de trazê-los para lá, né? Então, nenhum livro nunca entrou na baleia por acaso, ou alguém mandou para lá sem que eu tivesse pedido. Então, para isso a gente acabou indo também pela grana curta, né? A gente foi numa loja dessa de móveis de segunda mão, a gente comprou uma sala de casa de vó, assim, com sofá e poltrona. Eu comprei umas estantes de segunda mão também, então a baleia era cheia de estantes, uma diferente da outra no início. E aí essas estantes, enfim, né? Depois deu um maior problema, porque é óbvio que móvel de segunda mão, as estantes criaram cupim, eu tive que fazer foi uma mão, assim. Mas para no final olhar para aquilo e pensar, tá aí, é algo que eu acredito. A gente montou ali uma salinha no hall, na entrada da casa, então já ficava super convidativo, né? Um hall cheio de livros, com sofás para sentar, e se tu quisesse pedir uma sugestão de leitura, tinha uma livreira ali para te orientar. Aí, bom, fui muito feliz lá, né? Tudo aconteceu de uma forma muito legal, mas a sociedade ali dos amigos um pouco se desfez. A gente acabou não dando muito certo enquanto comunidade. Ou melhor, deu certo enquanto deu, né? E uma hora a gente resolveu que não era mais a nossa pilha fazer isso. Só que aí a baleia já estava consolidada, porque a baleia surgiu num momento em que não era tão comum assim essa cultura de livraria de rua com evento, né? E essa casa que a gente tinha alugado, ela era um casarão, assim, ela tinha 4 cômodos, cada um pegou uma sala. Eu fiquei com um hall ali, que talvez fosse a parte mais privilegiada, e nos fundos ela tinha um salão de 40 metros quadrados, onde eu resolvi povoar aquilo de evento, né? Então eu fui sentindo que havia essa necessidade, resolvi fazer, foi dando certo, as pessoas foram aderindo, foram trazendo suas propostas. Era muito um negócio, assim, colaborativo de verdade, né? Todo mundo que tinha uma ideia dizia, não, o que você acha de fazer isso aqui, de fazer aquilo, de promover tal debate, tal discussão. As pautas sociais começaram a entrar também, que já era uma coisa que eu tinha vínculo, né? Eu sempre fui militante do movimento social, sou até hoje conselheira da ONG Somos, aqui de Porto Alegre, que já tem mais de 20 anos de história, um trabalho lindo, maravilhoso, uma ONG que soube atravessar os tempos e oferecer algo muito de qualidade, assim, afinado com os jovens. Então, a ONG Somos hoje, acho que ela se destaca pelo seu trabalho nas redes sociais, por exemplo. Nossa, a gente fez um monte de coisa legal pelo Estado, então eu já tinha esse contato com o movimento social. Quando eu abri esse espaço, as pessoas entraram lá e se sentiram muito à vontade. A gente começou a misturar a literatura como forma de explorar questões sociais,
isso foi acontecendo, né? Então, não foi algo que eu tivesse escolhido, planejado, ido atrás e produzido isso. Nenhum problema, acho que se eu tivesse feito, mas eu não imaginava que isso era possível. E aí o que aconteceu também, por isso que eu digo que não se nasce baleia, torna-se baleia, e que não foi necessariamente o que eu pensei, mas essa surpresa foi muito melhor, que houve um momento, a baleia existe desde 2014, houve um momento que teve um boom de publicações relacionadas a gênero, a sexualidade, a direitos humanos, a questões raciais. Eu calculo que tenha sido ali por volta de 2016, 17, talvez até um pouco antes. E aí eu me lembro muito bem do momento em que eu peguei nas minhas mãos o livro Amora, da Natália Borges Polesso, que é daqui de Caxias, que acho que na época até morava em Porto Alegre, que ela fazia mestrado, doutorado na PUC. A gente não se conhecia. E aí caiu aquele livro na minha mão porque ele estava famoso, né? Ele estava, sei lá, sendo votado para o Jabuti, tinha sido indicado, uma coisa assim, era finalista. E aí o Amora ganhou o Jabuti. E eu peguei o livro para ler e pensei, uau, é isso aqui que eu esperei a minha vida inteira para ler. Porque aquelas histórias me contemplavam em cheio, todas elas, né? Por ser mulher, por ser uma mulher lésbica, por trazer questões sociais, mas também muito humanas, narrativas lésbicas com outros ângulos. A lésbica mais velha, a lésbica sozinha, a lésbica muito jovem, a que esconde da mãe, assim, todas aquelas histórias me comoveram muito. Eu falei, é para isso que eu tenho uma livraria. E aí o Amora foi o início, assim, de começar a rastrear as coisas e de achar muita coisa, né? E isso foi só um crescente. Então eu comecei a mudar, virou completamente o acervo da baleia, né? E até hoje é assim, volta e meia eu dou uma virada no acervo, né? Então, claro, naquela época eu comecei a cair na real também que algumas coisas qualquer livraria oferecia, então também não me interessava ter. E aí fui rastreando, aí facilmente eu cheguei no livro da Angélica Freitas, Um Útero Tamanho de um Punho, que eu fiquei assim, completamente tomada pelo que ela fez com poesia em prol da questão feminista, da questão das mulheres como um todo, foi a coisa mais diversa que eu li até ali. E aí, hoje, felizmente, me aproximei delas, né, porque também faço isso, né, eu gosto de alguém, me aproximo, né? Então, hoje a gente consegue trocar bastante, elas já são figuras cativas na baleia, para o meu grande orgulho, para dizer que realmente, assim, as coisas fecharam, né? A gente fechou, a Natália se aproximou, depois eu fui atrás da Angélica, né? Convidei ela para fazer uns eventos, também se aproximou, e assim foi. As pessoas foram entrando na baleia e foram deixando um pouco de si. E aí eu também penso num momento sociopolítico do Brasil, né? Que o que eu tinha na cabeça para achar que eu podia abrir um negócio, em 2014 as coisas já não estavam tão fáceis, assim, não que tenha sido fácil alguma vez, mas já estava um pouco difícil, né? Abrir negócio, ainda mais uma livraria, a Amazon já estava no Brasil, já tinha cultura, Saraiva, com a sua possibilidade imensa de dar desconto, de fazer tudo que eu fazia melhor, porque tem grana, assim, fazer mais, né? Não sei se melhor, mas mais. E aí esse contexto sociopolítico que eu, olhando de hoje, retroativamente até aquela época, eu me dou conta que, assim, a gente vivia um momento na América Latina que a gente tinha 3 presidentas mulheres, a gente tinha a Dilma no Brasil, a gente tinha a Cristina na Argentina e a gente tinha no Chile, uma que eu esqueci o nome agora. Bom, deu branco. E aí, na sequência, as 3 caíram, né? As 3 caíram e deram lugar a esse novo projeto, que de novo não tem nada. Bom, neoliberal, né? Então, vamos dizer sim, um projeto novo, né? Uma atualização do horror. E claro que esses governos dessas 3 mulheres, eles geraram esse backlash, né? Então, a gente assistiu isso muito de perto. Eu fico pensando, então, que em 2014, quando eu abri a baleia, eu podia ser tudo, eu podia ser presidenta se eu quisesse. Só que é claro que naquela época, e é uma coisa que eu assumo hoje em dia, eu não conseguia enxergar que a Dilma era uma mulher na presidência. Então, para dizer como é potente, até mesmo para quando a gente não tem a consciência já criada. Então, até mesmo para as mulheres que não são feministas, que ainda não são feministas, porque eu acho que na época eu ainda tinha um problema com esse termo de ser feminista, né? Não era uma coisa corrente. Mesmo para as mulheres que não tomaram consciência ainda da necessidade do feminismo, o feminismo faz bem. Então, assim,
atribuo a minha coragem de abrir uma livraria no momento que era complicado, que era difícil, ao fato de ter essa onda se formando em volta da gente, né? Com políticas sociais a mil, a gente vivia um período bastante feliz culturalmente, né, no Brasil. A gente tinha tido o ministro Gilberto Gil até então na cultura, revolucionando o país com as políticas públicas relacionadas a pontos de cultura, a descentralização. Então, eu acho que eu criei a Baleia em meio a uma aura, uma onda que eu nem racionalizava, mas uma onda de que tem espaço para fazer algo diferente e tem espaço para destacar, né, para se destacar fazendo algo diferente. Então, eu acho que a Baleia é muito isso. A Baleia é fruto do momento em que ela foi criada, ela é fruto de tudo pelo que ela passou, e ela é fruto das pessoas que entraram nela em algum momento e levaram alguma coisa para lá. Então, assim, né, por alto, a história da baleia é um pouco essa, né? Ela nasceu assim, ela nasceu de um desejo muito pessoal meu de fazer alguma coisa para deixar uma marca no mundo, e aí me meti não tinha cursado administração nem nada, eu mal sabia como abrir uma empresa, né? E fui atrás, fui desbravando o caminho, fui abrindo o caminho, fui encontrando pessoas incríveis para me ajudar, né? Com questões que eu não entendia. E aí foi acontecendo. E até hoje eu sinto os efeitos, por exemplo, de não ter feito um planejamento bem executado, né? Ou bem pensado lá no início, de não ter seguido uma cartilha. Claro que isso faz falta, todo administrador sabe disso. Por outro lado, eu acho que eu ganhei muito com esse caminho livre que eu deixei na minha frente, com esse horizonte maravilhoso que eu pude contemplar e pensar, é para lá que eu vou, com a liberdade, né, que eu pude gozar para conseguir desbravar esses caminhos. Então, eu acho que a baleia é isso, assim, ela não nasceu baleia, ela se tornou a baleia que ela é hoje. Bom, tem várias histórias marcantes na baleia. Eu acho que todas elas têm muito a ver com o encontro de escritores com leitores. Eu acho que esse encontro é algo que é muito mágico, assim. Eu já ouvi de algumas pessoas que entraram lá e pediram a palavra em eventos, né, dizendo assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo um escritor de verdade. Era uma escritora, no caso. Inclusive, isso aconteceu num evento com a Mel Duarte, lá na Baleia, e a Mel esteve em Porto Alegre, e a gente entrou em contato, e ela foi lá dar uma oficina e conversar com as pessoas. E aí, bom, gerou todo o movimento slam, foi inteiro para dentro da Baleia, e aí uma pessoa levantou a mão e disse, essa é a primeira vez que eu estou vendo uma escritora, de verdade, de carne e osso. Porque no colégio eu achava que todos os escritores eram mortos. Então, porque no colégio a gente estuda os que já morreram, né? Então, um dos momentos marcantes da Baleia são todos a ver com essa literatura viva, né? Com os escritores vivos, podendo se contaminar ainda com os leitores, com as suas demandas, com seus desejos, né? E eu acho que uma coisa muito potente que acontece ali é realmente assim, tu entrar na Baleia e tu conseguir possivelmente cruzar com algum escritor. Eu dou muito valor para os momentos do dia a dia da Baleia, e são os momentos que eu tenho que lidar com as demandas literárias das pessoas. Às vezes, a demanda literária da pessoa, ela consiste em algo muito subjetivo, né? Não é como a pessoa vira assim, me indica um livro de poesia, me indica um livro de conto, me indica um livro de romance, um que eu gosto, ou que eu tenha lido, ou que é bom, segundo algum critério. Às vezes, as demandas literárias das pessoas são muito mais profundas, né? Então, eu já recebi leitores que chegam lá e dizem, eu queria dar um livro de presente para uma pessoa que está triste. Ou, eu queria dar um livro de presente para uma amiga que tentou vestibular e não passou. Ou ainda, uma outra coisa que já me aconteceu uma vez, foi uma pessoa que chegou e pediu assim, eu quero dar um livro de presente para uma amiga que ela acabou de se descobrir negra, e ela quer fazer a transição capilar, e está sendo muito difícil para ela. E aí, bom, o que essa pessoa estava procurando, né? Por que ela não entrou numa estética, por exemplo, e não pediu dicas de transição capilar?
porque os problemas, as demandas literárias das pessoas, elas não são demandas literais. Elas são algo que é muito mais profundo do que o como fazer, do que o manual propriamente dito, né? Então, eu fico muito emocionada e muito comovida, e isso acontece assim, quase todos os dias, alguém entrando com uma demanda literária muito profunda, que me exige uma responsabilidade enorme, e aí, bom, a pessoa saiu da loja com livros de poesia, ela saiu da loja com um livro, bom, o livro da Cristiane Sobral, Só por Hoje Vou Deixar Meu Cabelo em Paz, ela saiu com o livro da Djaimília Pereira de Almeida, chamado Esse Cabelo, e ela saiu com o livro de poemas da Audre Lorde. Então, não era necessariamente, né, o jeito, como fazer uma transição capilar, mas ela queria dar algum conforto, mostrar outros iguais, né? E acho que foi um presente extremamente amoroso e eu pude participar disso. Então, eu acho que esses são os momentos mais, assim, o topo. É quando eu chego no topo, é quando eu acho que eu fiz alguma coisa útil para o mundo ou para alguém. São esses momentos. E para minha alegria, esses momentos são quase diários. Então, acho que essas são as melhores histórias da baleia. Acho que para o Brasil ser um país de leitores, eu acho que eu vou voltar lá para minha primeira resposta. Acho que tem muito a ver com incentivo. Eu acho que o livro precisa ser incentivado, os escritores, escritoras precisam ser incentivados, as livrarias precisam ser incentivadas, as editoras precisam ser incentivadas, porque o valor que é gerado a partir de um livro é algo que devia ser um assunto de Estado, né? É algo que deveria estar muito nítido para quem comanda uma nação, um estado, um município, que tem valor e que é uma produção que nunca se esgota, assim, ela não vence, ela não tem data de validade, né? E ela muda a vida das pessoas, realmente. Então, eu acho que devia ter muito a ver com políticas públicas, na área de economia, na área de saúde mental, na área de educação, na área de cultura, na área de segurança. A gente sabe que, né, enquanto uma pessoa está dentro de uma biblioteca, ela não está fazendo outras coisas, assim, que possam vir a jogá-la numa situação difícil, né, como a gente vê em comunidades mais carentes. Bibliotecas comunitárias, inclusive, salvam vidas. Então, eu acho que para o Brasil ser um país de leitores, o livro precisa ter incentivo. Da mesma forma que eu tive, né, e da mesma forma que muita gente que eu conheci nessa trajetória da baleia, em que muitas vezes a gente saiu de dentro da baleia. A baleia, ela não em si mesmada, assim, a baleia se notabilizou, eu acho, que a gente acabou sendo bastante conhecida por estar em muitos eventos, né? Entre eles a Festipoa Literária, eventos, congressos acadêmicos, Porto Alegre em Cena, a gente monta banca. E na Festipoa Literária a gente teve contato, inclusive porque a Festipoa Literária é muito descentralizada e qualquer constrangimento que possa haver para uma pessoa que vai entrar numa livraria e possivelmente não vai conseguir comprar um livro, e isso afasta as pessoas, a gente quebrou um pouco essa barreira no momento em que a gente saiu de dentro da baleia, né? Então, eu afirmo, assim, categoricamente, sem nenhum medo de estar errada, de que, havendo incentivo, as pessoas vão ler mais. E isso significa facilitar o acesso, isso significa valorizar quem produz literatura, isso significa promover literatura e significa esse trabalho conjunto, sistêmico, né? O sistema devia estar orientado para isso. Então, eu acho que, sendo bem pragmática, assim, eu acho que se trata de incentivo para o Brasil ser um país de leitores.